Já alguma vez se sentou para tomar o seu café da manhã, a sua bica ou o seu galão, e sentiu que a chávena parecia um pouco mais pesada do que no dia anterior? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é o que era, ou que carregar os sacos das compras do Pingo Doce se tornou uma tarefa hercúlea. É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos-nos a perder lentamente a força, a independência, e começamos a pensar que isto é apenas uma parte inevitável de envelhecer. Mas e se eu lhe dissesse que uma simples colher de um pó castanho, adicionada ao seu café todas as manhãs, poderia ser o segredo não só para abrandar este processo, mas para o começar a reverter? Muitos de nós temos na despensa cacau em pó, aquele que usamos para fazer um chocolate quente nos dias frios. E talvez já tenha ouvido falar do seu primo mais sofisticado, o cacau cru. Parecem iguais, cheiram de forma semelhante, mas a verdade é que um deles é um poderoso aliado na luta contra a perda de massa muscular, enquanto o outro é pouco mais que uma sombra do seu potencial. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vamos explorar a diferença crucial entre estes dois e descobrir qual deles merece um lugar de honra na sua rotina matinal para o ajudar a recuperar a força e a vitalidade. Fique até ao fim, porque o que vai descobrir sobre o seu humilde pó de chocolate pode mudar completamente a forma como encara o seu envelhecimento. Vamos começar por algo que todos conhecemos e amamos: o nosso café da manhã. Para muitos de nós, em Portugal, é um ritual sagrado. Seja uma bica rápida ao balcão, um galão com uma torrada com manteiga, ou um café mais demorado em casa, é o motor que nos põe a funcionar. É um momento de conforto, de rotina. Mas enquanto saboreamos esse café, há um processo silencioso a acontecer nos nossos corpos, um que muitas vezes ignoramos até que os seus efeitos se tornem demasiado óbvios para negar. Este processo tem um nome científico: sarcopenia, mas podemos simplesmente chamar-lhe perda de músculo relacionada com a idade. Não é uma doença, mas sim uma consequência natural do envelhecimento, que começa subtilmente por volta dos 40 anos e acelera significativamente depois dos 60. Pense nos nossos músculos como uma conta poupança. Durante a nossa juventude, depositamos mais do que levantamos. Construímos força e massa muscular. Mas à medida que envelhecemos, começamos a fazer mais levantamentos do que depósitos. O nosso corpo torna-se menos eficiente a transformar a proteína que comemos em novo tecido muscular, e as nossas fibras musculares começam a encolher. O resultado? Sentimos-nos mais fracos. Tarefas simples tornam-se difíceis. O risco de quedas aumenta. E com isso, o risco de fraturas que podem roubar-nos a independência. É uma realidade dolorosa e assustadora. Mas não é uma sentença. Podemos voltar a fazer depósitos na nossa conta poupança muscular. E é aqui que a nossa chávena de café entra em cena, mas não da forma que está a pensar. Agora, imagine que pega numa lata de cacau em pó. É provavelmente o que a sua mãe ou avó usava para fazer bolos ou sobremesas. É familiar, reconfortante. Este é o cacau em pó comum, também conhecido como cacau processado ou holandês. Quando pensamos em cacau, é geralmente nisto que pensamos. Este pó começa a sua vida como um grão de cacau, colhido da árvore Theobroma cacau. No entanto, o caminho desde o grão até a sua lata envolve um processamento intenso. Os grãos são fermentados, secos e depois torrados a temperaturas muito elevadas. Este processo de torrefação é crucial para desenvolver o sabor de chocolate que todos conhecemos e amamos, tornando-o menos amargo e mais suave. Depois, o pó é frequentemente tratado com uma solução alcalina, um processo chamado Dutching, ou alcalinização, que neutraliza a sua acidez. Isto torna o pó mais escuro, com um sabor ainda mais suave, e ajuda-o a dissolver-se mais facilmente em líquidos. Parece ótimo para um bolo de chocolate, certo? O problema é que este calor intenso e o tratamento químico, embora criem um produto saboroso e fácil de usar, são devastadores para os seus nutrientes mais preciosos. Pense nisso como cozer demasiado um belo pedaço de peixe fresco até ficar seco e sem sabor.
O peixe ainda está lá, ainda tem alguma proteína, mas perdeu grande parte da sua textura, dos seus sucos e dos seus delicados óleos ômega 3. O mesmo acontece com o cacau em pó comum. O calor elevado destrói uma grande percentagem dos flavonoides, que são uns compostos antioxidantes incrivelmente poderosos. São estes flavonoides que dão ao chocolate amargo a sua reputação de ser saudável para o coração. Eles ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, a melhorar o fluxo de sangue e a reduzir a inflamação em todo o corpo. Quando falamos de músculos, um bom fluxo sanguíneo é essencial. É como uma autoestrada que entrega oxigênio e nutrientes às fibras musculares, ajudando-as a reparar-se e a crescer mais fortes depois do esforço. Um fluxo sanguíneo fraco significa que os seus músculos estão a passar fome, lutando para obter os recursos de que necessitam para se manterem. A inflamação crônica, um problema comum à medida que envelhecemos, também acelera a degradação muscular. Os flavonoides são como pequenos bombeiros que ajudam a apagar esses fogos inflamatórios. Mas no cacau em pó comum, a maioria destes bombeiros foi mandada para casa devido ao calor extremo. Portanto, quando adiciona uma colher deste cacau em pó ao seu café, está a adicionar sabor? Sim. E uma pequena quantidade de minerais como magnésio e ferro. Mas está a receber apenas uma fração minúscula do poder antioxidante e anti-inflamatório que o grão de cacau originalmente possuía. É melhor do que adicionar açúcar puro, sem dúvida, mas não é o superalimento que poderia ser. Não é a arma secreta que estamos a procurar na nossa luta contra a fraqueza muscular. É como ir para uma batalha com uma espada de madeira. Pode parecer a coisa certa, mas não terá o impacto de que precisa. É por isso que tantas pessoas, mesmo aquelas que consomem produtos de cacau regularmente, não veem os benefícios de que os cientistas falam. Estão a consumir a versão enfraquecida e processada. Agora que entendemos a natureza do cacau em pó comum, vamos virar a nossa atenção para o seu irmão mais velho e mais forte, o cacau cru. A palavra cru aqui é a chave de tudo. Imagine que, em vez de torrar os grãos de cacau a altas temperaturas, os processamos de forma muito mais gentil. O cacau cru, ou cacau, em inglês, é feito a partir de grãos de cacau não torrados ou torrados a temperaturas muito baixas. Após a fermentação e secagem, os grãos são prensados a frio. Este processo separa a gordura, que conhecemos como manteiga de cacau, do resto do grão. O que sobra é depois moído finamente para criar o pó de cacau cru. A diferença fundamental é a ausência de calor elevado. Ao evitar a torrefação intensa, o cacau cru preserva a esmagadora maioria dos seus nutrientes delicados e sensíveis ao calor. É como comparar legumes cozidos ao vapor com legumes que foram fritos durante 1 hora. Ambos começaram como o mesmo vegetal, mas o seu perfil nutricional no final é drasticamente diferente. O cacau cru é uma potência de flavonoides. Estudos mostram que pode conter até 4 vezes mais antioxidantes do que o seu primo processado. Aqueles pequenos bombeiros de que falamos antes? No cacau cru, todo o batalhão está presente e pronto para a ação. Isto significa um apoio muito mais significativo à saúde cardiovascular, um melhor fluxo sanguíneo para todo o corpo, incluindo para os nossos preciosos músculos, e uma capacidade muito maior de combater a inflamação crônica que desgasta o nosso tecido muscular. Mas a história não acaba com os flavonoides. O cacau cru é também uma das fontes vegetais mais ricas em magnésio. O magnésio é um mineral absolutamente crítico para a função muscular. Pense nele como a vela de ignição do motor do seu músculo. Cada vez que contrai um músculo, seja para levantar uma chávena de café ou para se levantar da cadeira, precisa de magnésio. Ele desempenha um papel em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a síntese de proteínas, que é o processo de construção de novo músculo e a produção de energia. À medida que envelhecemos, os nossos níveis de magnésio tendem a diminuir. A deficiência de magnésio pode levar a cãibras musculares, fraqueza e fadiga. Ao adicionar uma colher de cacau cru ao seu café da manhã, está a dar ao seu corpo uma dose direta deste mineral essencial,
ajudando a garantir que os seus músculos têm o combustível de que necessitam para funcionar corretamente e para se repararem. Além disso, o cacau cru é rico em ferro, que transporta oxigênio no sangue, e zinco, importante para a reparação de tecidos e função imunológica. É um verdadeiro multivitamínico da natureza, focado precisamente nos sistemas que suportam a saúde muscular. A diferença no sabor também é notável. O cacau em pó comum tem um sabor de chocolate clássico, suave e familiar. O cacau cru tem um sabor mais complexo, mais frutado e visivelmente mais amargo. Este amargor não é um defeito, é o sabor da saúde. É o sabor dos polifenóis e flavonoides a fazerem o seu trabalho. É um sabor que se aprende a apreciar, especialmente quando se sabe o bem que está a fazer. Portanto, a batalha entre o cacau comum e o cacau cru na sua chávena de café é, na verdade, uma batalha entre o sabor processado e a potência nutricional. Um é uma guloseima com alguns benefícios residuais. O outro é um medicamento funcional disfarçado de chocolate. Para combater a perda de massa muscular, para dar aos nossos músculos as ferramentas de que necessitam para se manterem fortes e resilientes, a escolha é clara. Precisamos da versão não adulterada, da versão que a natureza nos deu, cheia de vida e poder. Precisamos do cacau cru. Não é apenas uma pequena melhoria, é uma mudança de paradigma na forma como podemos usar um ingrediente simples para apoiar a nossa saúde à medida que envelhecemos. Então, a vitória é clara. O cacau cru é o campeão indiscutível na luta contra a perda de massa muscular. Mas saber isto é apenas metade da batalha. A outra metade é incorporar este conhecimento na nossa vida diária de uma forma prática e agradável. Afinal, de nada serve ter um superalimento se ele ficar esquecido no fundo da despensa. A boa notícia é que fazer esta troca é incrivelmente simples. O primeiro passo é encontrar o produto certo. Quando for ao supermercado ou a uma loja de produtos naturais, como o celeiro ou o miosotis, procure por embalagens que digam explicitamente cacau em pó cru ou cacau cru. Por vezes a palavra inglesa raw também é usada. Ignore as latas de cacau em pó para culinária ou chocolate em pó, pois estes são quase sempre a versão processada e muitas vezes contém açúcares adicionados e outros aditivos. O cacau cru terá uma cor mais clara, um castanho avermelhado, em comparação com o castanho escuro do cacau processado alcalinizado. O preço será um pouco mais elevado, mas veja-o como um investimento na sua força e na sua saúde, não como uma despesa. Uma embalagem dura bastante tempo, já que só precisa de uma pequena quantidade por dia. Agora, como adicioná-lo ao seu café? A forma mais fácil é simplesmente colocar uma colher de chá de cacau cru na sua chávena antes de deitar o café quente. Uma colher de chá é um ótimo ponto de partida. Como o cacau cru não foi processado para se dissolver facilmente, pode notar que ele tende a formar pequenos grumos. Para evitar isto, pode usar um pequeno batedor de leite ou simplesmente mexer vigorosamente com a sua colher durante cerca de 20 segundos. Outro truque é fazer uma pasta primeiro. Coloque a colher de chá de pó de cacau na chávena. Adicione apenas uma colher de sopa do seu café quente ou um pouco de água quente e mexa até formar uma pasta suave e sem grumos. Depois, pode adicionar o resto do seu café e mexer novamente. Isto garante uma bebida perfeitamente homogênea e cremosa. O sabor, como mencionamos, será mais amargo. Se achar demasiado intenso no início, não desista. Pode começar com apenas meia colher de chá e ir aumentando gradualmente. Ou pode adicionar um toque de canela, que não só adiciona um sabor maravilhoso, mas também tem os seus próprios benefícios para a regulação do açúcar no sangue. Se precisar de um pouco de doçura, evite o açúcar branco. Opte por uma pequena gota de mel ou xarope de ácer, ou algumas gotas de stévia. Com o tempo, o seu paladar vai ajustar-se e começará a apreciar a profundidade e a riqueza do verdadeiro sabor do cacau. Lembre-se, isto não é um milagre instantâneo. É um hábito, uma pequena mudança consistente que, ao longo do tempo, pode ter um impacto profundo. Pense nisto como regar uma planta todos os dias.
Uma única rega não faz a planta crescer, mas a consistência diária é o que a leva a florescer. Ao adicionar cacau cru ao seu café, está a fornecer diariamente aos seus músculos um fluxo de antioxidantes, magnésio e outros nutrientes vitais. Está a reduzir a inflamação, a melhorar o fluxo sanguíneo e a dar ao seu corpo as ferramentas necessárias para construir e manter a massa muscular. Claro que isto deve fazer parte de uma abordagem mais ampla, continuar a ser ativo, seja através de caminhadas, jardinagem ou exercícios de força leves, é fundamental. Uma dieta rica em proteínas, proveniente de fontes como ovos, peixe, leguminosas e iogurte, é o tijolo com que os músculos são construídos. O cacau cru não é o tijolo, mas sim o cimento e os trabalhadores qualificados que ajudam a montar esses tijolos de forma eficiente. Quero que se lembre que envelhecer não tem de significar ficar mais fraco. Temos ao nosso dispor ferramentas poderosas, muitas vezes escondidas em alimentos simples, que podem ajudar-nos a manter a nossa força, a nossa independência e a nossa alegria de viver. Cada pequena escolha consciente que fazemos, desde optar por cacau cru em vez de processado, até decidir dar uma caminhada em vez de ficar no sofá, é um ato de amor próprio e um passo em direção a um futuro mais forte e saudável. Partilhe nos comentários abaixo. Como gosta de tomar o seu café? Já experimentou adicionar cacau? Adoraria saber as suas receitas e truques. A sua experiência pode inspirar outra pessoa a dar este passo simples. E se achou esta informação útil, por favor, deixe um gosto neste vídeo e subscreva o nosso canal. A sua subscrição ajuda-nos a continuar a trazer conteúdo valioso para pessoas como nós, que querem viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do seu corpo. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme. Viva a sua melhor vida, com força e vitalidade, em qualquer idade.